tá? Da palavra do Senhor nessa noite. Quero convidar você para falarmos sobre um tema, e o tema é: quando Deus escolhe, Deus escolhe. Aleluia. Você pode repetir comigo? Quando Deus escolhe, Deus escolhe. Deus escolhe. Deus sabe o que faz. Diga, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Nós é que não entendemos muitas vezes. Porque eu quero dar um conceito aqui para vocês compreenderem como funciona na nossa vida. Tá? É simples assim. Deus complica. Aí depois ele descomplica. E por último ele explica por que complicou. Você está entendendo? Na nossa vida é assim. Tem hora que a coisa fica tudo bagunçada, não é? Aí depois organiza tudo. Se nós ficarmos no Espírito, Deus vai explicar por que ele bagunçou. Porque para tudo tem um sentido em Deus. Para tudo tem um propósito em Deus. Para tudo existe um sentido. E que nós precisamos o tempo todo estarmos atentos para o que Deus está fazendo. O problema maior é que nós nos distraímos. É ou não é? E pensa como o povo de Deus hoje está distraído. Quer ver um negócio que distrai o povo de Deus bem ligeirinho? É esse tal de Zap Zap. É bem rapidinho que o povo fica distraído. E abrindo um parêntese para falar sobre Zap Zap, vocês já perceberam que existe aí um monte, mas uma série de simpatias evangélicas? Quando eu vejo, eu fico, irmãos, eu fico aborrecido com isso. E há um monte de crente assim, ó, tem até pastores envolvidos com esse negócio, simpatia evangélica. Que é assim, aparece lá um dizer, eu vou conjecturar, né? É hipotético, né? Estou só mencionando a situação. Aparece um dizer lá no teu zap lá, que diz assim: se você ama a Deus, compartilhe essa mensagem com 7 pessoas. E se não compartilhar é porque não ama a Deus. Bom, tem alguma coisa errada. A minha fé resume em pegar aquela postagem e compartilhar com 7 pessoas. A minha fé se resume nisso. Desculpa, mas isso é simpatia. Isso não agrada a Deus. Porque a minha fé é demonstrada pelo meu caráter cristão. Quem está entendendo? Quem já recebeu uma dessas mensagens aí? E eu vou te dizer uma coisa, hein? Que junto com essa mensagem vem uma maldição. Porque sempre vem lá no finalzinho, se você não fizer, está te obrigando a fazer. Recai sobre a tua vida uma maldição. Isso é simpatia, queridos. Cuidado, viu? Cuidado com esse negócio aí. Quando eu vejo, ó, eu deleto logo, jogo fora. Sabe por quê? Porque a minha fé não está resumida nisso. Se 7 pessoas, eu pregar o Evangelho para essas pessoas, com certeza vai haver um resultado muito melhor do que umas postagens dessas. Aí eu sou incapaz de falar de Jesus para 7 pessoas, mas eu posso mandar uma postagemzinha assim para livrar a minha alma. Não é assim que está acontecendo. Entende como a sagacidade do mal tem penetrado no meio evangélico e os crentes estão dormindo? Dormindo, irmão. Se for colocar os textos que os crentes leem, certamente os do celular é muito maior do que os textos bíblicos. Estou falando besteira? Não. Passo o dia todo lendo, mas lendo o que está no celular. E a Bíblia? Raramente. Normalmente a Bíblia funciona como desodorante, é ou não é? Aonde ela está? Debaixo do braço. Quer saber quem é o crente? Pega a Bíblia dele e dá um cheirinho nela. Aí você vai descobrir quem é crente. Isso é sério, queridos. Isso é sério. E nós precisamos acordar pelo que está acontecendo. Porque hoje a gente tem vivido muito de ritos, rituais.
aquele padrão, aquela mesmice, aquela mesma coisa. E as pessoas sempre falando as mesmas coisas de si mesmo. Porque hoje a gente dá oportunidade para as pessoas, sabe o que as pessoas vão falar? Em vez de falar de Cristo, vai falar de quê? Fala de si. Eu tenho alguma coisa para falar de mim, queridos? Vocês vieram aqui para ouvir falar da minha vida? Eu tenho alguma coisa boa para transmitir? Eu sou pecador, igual a vocês. Eu sou uma pessoa que precisa de Cristo tanto quanto vocês. Mas eu estou aqui em cima para falar de quem? Jesus. De Jesus. Eu sou apenas um intérprete da palavra. Entende como as coisas estão ficando caóticas a cada dia que passa? E a centralização do Evangelho tem sido abolida das igrejas. Quantas coisas têm acontecido dentro da igreja para valorização de homens, para valorização de pessoas? Quantas coisas têm acontecido dentro da igreja e Cristo tem deixado de ser o centro? Eu quero chamar a tua atenção, meu querido e minha querida, para que a gente não permita que isso aconteça aqui no Projeto Semear. Amém? Amém. Porque isso é uma responsabilidade nossa. Se o pastor Robson em algum momento descentralizar Jesus do negócio, vocês vêm e puxa a orelha dele. Pode vir puxar ele, eu dou liberdade para você puxar a orelha, tá? Porque eu quero estar sempre com a minha fé voltada para Cristo e estar instruindo a igreja em Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Quando Deus chama, diga, Deus chama. Deus chama. Porque Deus sabe quem Ele chama. O Senhor sabe quem são as pessoas por quem Ele vai contar. Veja, Deus Ele conta conosco. Deus Ele conta com a gente. Porque se Deus não contasse com a gente, Ele não daria do seu espírito para nós. Vai ficar quietinho, né? Você tem desobedecido o seu papai e sua mamãe em alguns momentos. Eu não estou feliz com isso. Tá? Depois a gente vai conversar sobre isso. Tá bom? Tá? Tudo bem. E o que acontece, queridos, é que Cristo sabe o que Deus quer. Cristo é o próprio Deus, mas encarnado, que veio aqui e conviveu do nosso lado. Amém? Porque antes de Cristo, Deus não sabia o que era apanhar. Vocês sabiam disso? Que Deus nunca tinha apanhado antes de Cristo. Vocês sabiam que antes de Cristo, Deus não sabia o que era calúnia? Deus não sabia o que era ser caluniado antes de Cristo. Antes de Cristo, Deus não sabia o que era ser traído. Foi na pessoa de Cristo que Deus descobriu esses sentimentos que até então Ele não tinha experimentado antes. Quem está entendendo? Antes de Cristo, Ele nunca tinha morrido. Antes de Cristo, Deus nunca havia morrido. Antes de Cristo, Deus nunca tinha descido às profundezas do abismo, nas partes mais baixas. Entende que Cristo veio para revolucionar o sentimento de Deus em relação à humanidade? Cristo, a pessoa de Deus encarnado, experimentou tudo aquilo que Ele não havia experimentado antes. E experimentou morte, e morte de cruz. Ele não morreu como qualquer morre. Ele morreu como um maldito. Sim ou não? Porque a morte de cruz era a pena da época mais severa de todas. E Cristo, o Deus, se fez maldito por nós. Isso me emociona. Aleluia. Antes de Cristo, Deus nunca havia sido ressurreto. Porque foi na pessoa de Cristo que Ele ressuscitou. E ressuscitou para a vida e vida eterna. Aonde Ele tem agora em suas mãos a chave. A chave do inferno. Entende que depois de Cristo, Deus se tornou alguém com um sentimento diferente sobre a humanidade? Você entende que no passado,
Deus pesava a mão sobre a humanidade sem dó nem piedade, ele exterminava cidades inteiras, exércitos inteiros, reinos, nações. Entende que Deus, no período da teocracia, o período do governo de Deus aos homens, ele não poupava, não tinha dó nem piedade. Entende que agora, depois de Cristo, o sentimento de Deus sobre a humanidade muda, a ponto dele aceitar agora ser misericordioso, porque ele sentiu na pele o que é ser humano. Aleluia. Entende quando Deus é maravilhoso, que o desejo dele o tempo todo se relacionar conosco? Deus tem prazer de se relacionar conosco. Deus tem prazer de se manifestar aos homens. Deus tem prazer de fazer milagre. Deus tem prazer de restaurar, de renovar. Deus tem prazer de descer dos céus, não ter usurpação de ser como Deus, mas descer para ser homem e conviver conosco, ao nosso lado. Você entende que Deus o tempo todo desejou estar conosco? No período teocrático, Deus governava os homens dos céus. Pareceu muito longe para Deus. E Ele vem na pessoa de Cristo e convive com os homens lado a lado. Ainda estava longe, porque agora Ele convive com os homens dentro deles, na pessoa do Espírito Santo. Entende o desejo de Deus de estar juntinho da gente? A pergunta é, vocês desejam estar juntinho de Deus? Isso é uma decisão pessoal. Amém? É uma decisão de cada um. Muitas vezes já chegaram para mim e perguntaram: por que é que Deus me escolheu? Muitas vezes já me fizeram essa pergunta. Na verdade, eu já me fiz essa pergunta. E na verdade, eu já fiz essa pergunta para pessoas que me pastorearam. Não sei se você já pensou nisso. Por que é que Deus me escolheu? Quando a gente olha para nós, vê um monte de defeito, não é? Quando a gente olha para nós, a gente vê um monte de falhas, de limitações. E aí é uma pergunta, né? Por que é que Deus me escolheu? O tema dessa mensagem: quando Deus escolhe, Deus escolhe simplesmente porque Ele sabe que nós somos a um nível que nós mesmos não sabemos. Você sabia que você não se conhece do nível do conhecimento de Deus? É porque Deus consegue enxergar você lá no seu íntimo, e no íntimo que talvez você nem conheça de si mesmo. Quando Deus escolhe, Ele escolhe porque Ele sabe quem escolheu. Agora eu quero te dar uma notícia: Deus não escolhe perdedor. Deus não escolhe perdedor. Diga, Deus não escolhe perdedor. Eu vou te explicar por quê. Porque Deus é vencedor. E Deus em momento nenhum entra numa empreitada para perder. Deus, Ele é vencedor. E quando Ele entra numa empreitada é para ganhar. E quando Ele nos escolheu, Ele sabe que nós somos capazes de vencer. Aleluia. O problema é que às vezes a gente foge. Não é? Quantas vezes a gente foge do chamado? E eu quero exemplificar uma pessoa no contexto bíblico, uma pessoa de referência, que vai exatamente mostrar para nós a realidade do nosso comportamento de fujão, porque nós somos fujões. Talvez você pense, ei Jonas? Não vou falar de Jonas não. Eu vou falar de um fujão que sabe se esconder muito bem. E que eu tenho certeza aqui que muito raramente alguém aqui vai saber quem é essa pessoa. É um homem que se escondeu no tempo de Jesus. No tempo de Jesus. E ele conseguiu camuflar-se de uma tal maneira, irmão, mas de uma tal maneira, que isso vai fazer com que a gente se identifique com ele. Amém? Amém. Então eu quero convidar você nessa hora, tá? Para falarmos a respeito de um homem chamado Mateus.
Mateus, tá? Quem foi Mateus? Mateus foi um dos escritores dos evangelhos, tá? Se não dizer o primeiro que está ali na ordem de organização dos evangelhos, não está em ordem cronológica ou por data de escrito, mas o primeiro evangelho mencionado no Novo Testamento é o evangelho segundo Mateus, tá certo? Ele é o escritor dos evangelhos. Mateus escreve para os judeus, porque cada evangelho direcionado para um povo, é direcionado a um povo, tá? Isso você vai aprender a partir do dia 7 aqui, no curso de teologia. Mateus escreve para os judeus. Diga, Mateus escreve para os judeus. Mateus escreve para os judeus. Marcos escreve para os romanos. Marcos escreve para os romanos. Lucas escreve para os gregos. Lucas escreve para os gregos. E João escreve para a igreja. João escreve para a igreja. Aprendeu aí? Amém. Porque quando a gente entende isso, quando a gente vai fazer a leitura, nós vamos entender a linguagem que é usada. Tá certo? Amém? Amém. Amém. Mateus é o escritor do primeiro evangelho aí na ordem de organização do Novo Testamento. Mateus, um publicano, e eu preciso explicar o que é um publicano. Preste atenção. O publicano é todo judeu que abandona a fé mosaica e agora começa a trabalhar para outro rei que não o Senhor. E nesse trabalho começa a oprimir o seu próprio povo. Quem está entendendo o que é um publicano? Mateus é um publicano. Por quê? Porque ele trabalha para o governo romano. Ele abandonou a sua fé, a fé mosaica, a fé judaica, e agora ele presta serviço para o governo romano. E quem era Mateus no ofício para esse governo romano? Mateus ele era como um agente da Receita Federal. Hoje, ele é um homem que é encarregado de cobrar impostos. Quem está entendendo? E ele fazia isso, ele cobrava impostos do seu próprio povo. Mateus, ele registra todo o momento que teve consciência e que participou sobre a vida de Jesus. Você talvez não saiba, mas esses 4 evangelhos que nós mencionamos aqui são biográficos, livros biográficos, que trata da vida de Jesus. Mateus registra ali todo o processo conhecido dele sobre a pessoa de Jesus. E existe agora um momento nessa escritura que ele fala dele mesmo. Tá certo? E que momento é esse? O momento que ele começou a seguir Jesus. Você está entendendo? Nós vamos pegar dessa premissa básica aí, para a gente poder compreender, tá, a história desse homem. E por isso que eu quero convidar você a abrir no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 9 e o versículo também de número 9. Mateus capítulo 9 e o versículo de número 9. O versículo bíblico diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Simples assim. Tá? Olha aqui para mim agora. Mateus registra o momento em que ele começa a seguir Jesus. Ele estava onde? Sentado na? Exatamente, na coletoria. Ali era o lugar onde ele recolhia os impostos do seu próprio povo. Tá? Como publicano, ele não é muito amado, não. Como publicano, ele não é muito admirado, não. Porque os judeus, irmãos, os judeus têm princípios muito fortes, muito severos. Tá? Mateus, assentado na coletoria, ele experimenta olhar para um homem, a saber, diga Jesus Cristo. Jesus Cristo. Que olhou para ele e disse apenas uma palavra. Qual foi? Segue. Diga com força. Segue. E o texto disse que ele se levantou. E Mais simples assim. Mais simples desse jeito. Parece fácil, né? Não parece fácil? Imagina você sentado bem no banco ali
Ramon Senhor Tabosa. Aí aparece, né, alguém, olha para você, você nunca viu, e diz para você, segue-me. Aí você se levanta e vai seguir. Percebeu que não é tão simples assim? Tem um contexto por trás disso e eu quero trazer para a igreja nessa noite esse contexto. Amém? Amém, sim. Existe um contexto dentro desse texto aí. E nós vamos entender hoje, tá? Que Mateus, ele estava procurando se esconder. Antes de qualquer coisa, o nome Mateus, para quem não sabe, significa dom de Deus. Diga, dom de Deus. Dom de Deus. O nome Mateus significa dom de Deus e ele se auto-intitula Mateus. Vocês acreditam que esse nome Mateus é um apelido? Eu vou provar isso para você, tá? Vamos descobrir qual é o nome dele primeiro? Então vamos lá para Lucas, capítulo 5 e versículo 27. Evangelho de Lucas, capítulo 5 e o versículo 27. Lucas, que escreve para os gregos, denuncia qual é o nome dele. Tá? Lucas escreveu para os gregos e denuncia qual é o nome desse homem que estava sentado na coletoria. Lucas, capítulo 5, versículo 27, diz assim: depois disto, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, olha aí, assentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e deixando tudo, seguiu. Tem alguma coisa diferente aí, sim ou não? Mateus, no evangelho que ele próprio escreve, ele se auto-intitula, mas Mateus não é o nome dele. Lucas agora diz qual é o nome dele. Qual é o nome dele? Levi. Para a gente poder tirar a prova real desse negócio, vamos lá para o Evangelho de Marcos, que fala sobre isso também. É a prova real. Evangelho de Marcos, e Marcos escreveu para os romanos, tá? Capítulo 2, versículo 13 e 14. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículos 13 e 14. Que diz assim: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Já tem alguma coisa mais diferente ainda agora, né? Marcos diz que o nome dele qual é? Levi. E ele é filho de quem? Pronto, não tem jeito de escapar. Não tem jeito de fugir. Qual era o nome do sujeito que estava sentado na coletoria? Levi. Não é? Qual é o apelido que ele deu para si? Mateus. O que significa o nome Mateus? Dom de Deus. Dom de Deus. E é isso que eu quero te explicar nessa noite. Amém? Está preparado aí? Amém. Aperta o teu cinto de segurança aí. Tá? Quando Deus escolhe? Deus escolhe. Deus escolhe. Mateus significa dom de Deus. Por que Levi se auto-intitula Mateus? Simplesmente porque o nome dele é Levi. E só recebe o nome Levi quem é da linhagem? Levítica. A linhagem de Levi. O que há de especial na linhagem de Levi? Aí a gente precisa ir lá para a lei, porque é o princípio judaico. Quando a gente vai para a lei, nessa hora nós precisamos abrir em Números, capítulo 13, versículo 11, para a gente entender essa responsabilidade levítica. Números, capítulo 3, a partir do versículo 11. Lá em Números, capítulo 3, a partir do versículo 11. Que diz assim: disse o Senhor a Moisés, eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas são, diga meus, diga o Senhor, escolheu os levitas para serem seus. E para que você entenda melhor, qual é o chamado de Deus para os levitas? Preste atenção. Deus chama os levitas porque
Ele quer agora um povo, pelo qual ele vai falar diretamente, para que esses cuidem da nação. Está entendendo? Os levitas são aqueles que Deus escolheu para cuidar da nação, para cuidar das pessoas do povo. Esses levitas não tinham vida própria, eles tinham que viver dentro do tabernáculo e logo em seguida dentro do templo. Deus escolheu os levitas para terem uma vida separada, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de responsabilidades com as Escrituras. Deus chamou os levitas para serem os que vão interceder pelo povo. O que acontece com esse homem? Esse homem aprendeu de pequeno a oficializar as cerimônias dentro do templo, porque ele era levita. Ele aprendeu desde pequeno a cuidar do povo de Deus. Ele aprendeu desde pequeno que ele não poderia abandonar esse ofício, porque era um ofício perpétuo. Ele aprendeu que ele iria crescer e viver a sua vida para cuidar de quem? Diga do povo de Deus. O fato é que com a opressão romana, esse Levi resolveu fazer uma escolha trágica para a sua vida. Ele resolveu abandonar o templo, ele resolveu abandonar o chamado, ele resolveu abandonar o povo, para ser agora um funcionário público de uma nação pagã, idólatra, perversa e que não temia a Deus. Quem está entendendo? Esse Levi abandona o sacerdócio levítico para ser funcionário de Roma. Deixou o rei dos reis e o senhor dos senhores para servir ao rei romano. Quem está entendendo? E acaba sendo idolatria. Levi abandona todos os princípios judaicos. Você entende agora por que os publicanos são odiados pelos judeus? Porque eles abandonam todos os princípios do ensino da Escritura. E agora Levi vai trabalhar para oprimir o povo de Deus, cobrando. Quem está entendendo? E ele não pode carregar sobre as suas costas um nome que o identifica. Porque o nome dele identifica, sim ou não? E ele precisa dar um jeito agora de camuflar o chamado da sua vida. E ele auto se intitula Mateus, que significa, entende por que ele deu o pseudônimo que o identifica como alguém que tem dom de Deus? De um jeito ou de outro. Ele não conseguiu se esconder. E eu vou dizer para você por quê. Porque quando Jesus Cristo ele ia passando, ele olha para um homem sentado na coletoria. E Jesus Cristo olha para aquele homem e diz uma única palavra. Qual a palavra que Jesus diz? Segue-me. Segue-me. Parece simples ele se levantar e seguir, né? Mas quem vai nos dar a entender essa palavra é João, quando escreve para a igreja. O Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo 11. João nos dá a entender essa palavra na sua íntegra, entender essa palavra na sua profundidade e entender por que ele se levantou e o seguiu. João, capítulo 10, versículo 11, traz assim, olha: disse Jesus, eu sou o bom pastor, quem dá a vida por suas ovelhas. Lá no versículo 27, o Senhor Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você está entendendo esse segue? Glória a Deus. Só as ovelhas são capazes de seguir os chamados de Jesus. Glória Jesus, a Deus. quando olha para aquele homem sentado na coletoria, Jesus sabe que ele não é Mateus. Jesus sabe que ele é um levita. Porque o Senhor nos conhece no nosso íntimo, no nosso profundo, desde quando estávamos na madre de nossas mães, ali no ventre. Deus já nos
Conhecia. Jesus sabia quem era aquele homem. Simplesmente ele olha para aquele homem com um olhar fulminante, o olhar de Deus, e diz: segue-me, porque a palavra diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Aquele homem abandonou o chamado, abandonou o ofício, abandonou o sacerdócio, mas ele conhecia Deus. Ele sabia qual era a voz de Deus, sim ou não? E quando o Senhor olha para ele e diz: segue, irmãos, isso é inquestionável. Não há como contestar. Quando nós conhecemos o Senhor, nós ouvimos a sua voz e obedecemos. Sabe quem são aqueles que não obedecem à voz do Senhor? São aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. São aqueles que ainda vivem a imagem que é refletida por um espelho. Tem muita gente dentro da igreja, irmãos, muita gente dentro da igreja, que serve ao Senhor pelo brilho que há nos outros irmãos, mas em si ainda não há. Quem está entendendo? Muita gente está dentro da igreja porque ainda não decidiu experimentar Deus como Ele é, na sua essência e no poder do Espírito Santo habitando dentro de si. Na verdade, tem pessoas dentro da igreja que o Espírito Santo ainda não habitou. Porque quando o Espírito Santo habita, existe mudança. Você está entendendo? É duro de falar isso. E eu sei que é duro de ouvir sobre isso. Mas é necessário a gente aprender. Porque quando o Espírito Santo ele vem dentro de nós, promove mudança, promove transformação. O fato é que esse levita, depois que ouviu o chamado de Jesus, ele se levantou, deixou tudo e passou lá. Você está entendendo? Quando nós ouvimos a voz do Senhor, irmãos, o que nos cabe é obedecer. O problema é que a gente obedece em parte. Em parte. Por quê? Porque na nossa mente começa a haver conflitos. Sim ou não? Sabe por que muita gente não quer aceitar Jesus? Porque essas pessoas acham que vão ter que ser igual aos crentes. Entende o que a igreja está fazendo com muita gente? Está impedindo muita gente de chegar para Jesus. Porque hoje só se prega de roupa. Porque quem usa brinco vai para o inferno. Porque quer pregar sobre investimento. Hoje a igreja só está preocupada com o exterior das pessoas, irmão. Tem um conceito que gira em torno da igreja terrível e demoníaco. Porque a igreja tem que se preocupar com o interior. O exterior é o reflexo do que está acontecendo dentro. Hoje o que a igreja está fazendo, irmão? Quando eu digo igreja, né, é de uma forma genérica. Tem muitos ministérios que fazem isso. E tem muitos pregadores que fazem isso. E tem muita mulher que faz isso. E está cheio de delas que vêm para cá e querem fazer isso aqui. Porque eu não estou preocupado com a roupa que você está vestindo. Eu estou preocupado com como está teu coração. Porque se o teu coração for bom, o exterior é bom. Se o teu coração estiver em Cristo, não anda sensualmente. Se o teu coração estiver no Espírito de Deus, é uma pessoa recatada. É uma pessoa de postura. É uma pessoa de compromisso. Sim ou não? Quem é que convence o homem do seu pecado? O problema é que hoje a gente está vivendo um rito evangélico que é um querendo mudar o outro. Chega perto, aí analisa, aí já começa a dizer, ó, tem que esticar esse cabelo, tem que tirar esse brinco, certo? Essa saia aí, ó, vai ter que ir lá para a canela, porque é do jeito que o homem está querendo, não é do jeito que Deus está desejoso de fazer. Quem está entendendo? É muito difícil fazer essas pessoas que foram criadas dentro desse conceito entender que aquilo tudo é apenas cultura. O apóstolo Paulo ele diz, olha, ele fala da circuncisão. E quando ele diz da circuncisão, porque os judeus eles são tradicionalistas, eles têm a sua cultura e pronto, acabaram. E aí Paulo diz, olha, a circuncisão não é da carne, a circuncisão precisa ser do coração. Aleluia. E tem muita gente hoje dentro da igreja que não vive uma circuncisão do coração, separação para o Senhor.
quer viver uma aparência, quer viver só um tradicionalismo, e isso não salva. Roupa não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar o homem para o céu é a misericórdia de Deus a partir de um coração quebrantado. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não desprezará um coração contrito. Deus não desprezará um coração aquebrantado. Hoje, para entrar numa igreja evangélica, quem está alcoolizado é chutado para fora. Verdade ou mentira? Verdade. Quem está com mini saia não passa nem na porta. Verdade ou mentira? Verdade. Homossexual é desprezado de todo. Verdade ou mentira? Verdade. Sabe por quê? Porque as igrejas hoje, irmãos, é para um grupo que querem ter domínio do ambiente santo. A igreja é um lugar para receber todo mundo. Por isso que Jesus ele diz que nós temos que lançar a rede e puxar, porque vai vir toda sorte de peixe. Mas ele mesmo diz que é o Senhor que fará a seleção lá no final dos tempos. Não somos nós que selecionamos quem fica na igreja. Nós temos que pregar para todos, dar a oportunidade de todos estarem na casa do Senhor para ouvir a palavra. Mas por causa daqueles que querem ter domínio do ambiente, criam dentro da casa do Senhor conceitos mentirosos e satânicos. Tanto é que as igrejas hoje, elas estão vivendo de uma cultura terrível que tem lá os grupinhos. Estou falando besteira? É grupinho A, grupinho B. É grupinho que tem a classe mais elevada um pouquinho, que tem um pouquinho de dinheiro, é aquele grupinho ali. Os menos favorecidos ficam desprezados para lá. Eu quero te dizer, queridos, o romanismo continua dentro da igreja. Lógico que existem as raras exceções. As raras exceções. A politicagem hoje tem sido o grande mal para salvar almas. As igrejas hoje estão entrando, em alianças perturbadoras. Quantas igrejas fizeram aliança com Eduardo Cunha? Quantos pastores fizeram aliança com Eduardo Cunha? Quantos pastores levaram Eduardo Cunha para fazer comício dentro da igreja? E agora Eduardo Cunha onde está? Com nome sujo, junto com os pastores que apoiaram, porque eu não posso olhar para esses homens e respeitá-los. Isso se chama política dentro da igreja. A igreja, ela existe para salvar almas. Aleluia. A igreja existe para ser pregado o evangelho genuíno. Amém. A igreja existe para ajudar vidas, Aleluia. não para enriquecer homens. A igreja existe para ser relevante na sociedade. E a pergunta, está sendo? Está sendo. E eu quero te dizer, respeitem mais a igreja católica, viu? Respeitem. Porque a gente joga pedra neles lá, e nós somos idólatras tanto quanto eles. Quantos altares tem a Arca da Aliança, o povo se ajoelhando diante da Arca? Isso é idolatria do mesmo jeito. Isso é idolatria do mesmo jeito. Quantas igrejas tem um candelabro e o povo se ajoelhando diante do candelabro? Isso é idolatria do mesmo jeito. Então nós temos que ter cuidado quando a gente abre a boca para falar. O que acontece, queridos, é que a igreja católica faz obra social que as igrejas evangélicas não fazem. Eu nunca vi uma igreja evangélica ter a farinha que tira as crianças lá da faixa da desnutrição. Nunca vi uma igreja evangélica ter isso. A pastoral da criança tem. Vocês estão entendendo como nós estamos na rabeta da cadeia alimentar? E nós achamos que somos muita coisa? Nós não somos, não! Porque os senhores, aqueles do senhorio antigo, que tinham os seus capatazes e os seus escravos, continuam dentro das igrejas evangélicas, criando os seus reinados, com os seus tronos vitalícios que passam de pai para filho. Desculpa, queridos, mas isso é romanismo. Isso veio de Roma e continua ainda hoje. Aqui no Projeto Semear não tem nenhuma cadeira. Não é porque é pequena a igreja, não. A igreja pode ser do tamanho da igreja do Pouyang Shu. Não vai ter do mesmo jeito. E quando tiver adoração, o pastor no Projeto Semear vai adorar junto com a igreja aqui.
Sabe por quê? Porque aqui o altar é da ministração da palavra, não é de homens estarem se assentando aqui, se fazendo passar por Deus, porque vai ser assim que o anticristo vai agir. Lá no templo de Salomão. O altar não é lugar de ter cadeira para ninguém ficar sentado. O lugar do altar é o lugar da ministração. Não está ministrando dessa e seja igual a todo mundo. Isso vai para o YouTube, é para vocês pastores que estão enricando a custa das ovelhas. Desculpa, queridos, eu falar desse jeito. Mas o povo de Deus está manipulado dentro de um conceito maligno, de homens interessados somente de comer a gordura das ovelhas, de se utilizarem da lã, tá? Para o seu bel prazer. Quem está entendendo? Nós precisamos rever conceitos. Deus nos chamou, e quando Deus chama, Ele chama. Mas Ele nos chama para viver os princípios da palavra. E não criar uma palavra própria. E não criar um conceito próprio. Amém, queridos? Amém. Eu quero te dizer nessa noite, para encerrarmos essa mensagem. Você, meu irmão e minha irmã, são chamados por Deus. Talvez você diga assim, mas eu sou pequeno, é mesmo. Mas eu sou falível, é mesmo. Mas eu sou limitado, de verdade é. Talvez você diga, eu não sei nada. Também está certinho. Mas Deus não escolhe preparados. Deus prepara, né, os chamados. Aleluia. Deus não chama capacitados. Deus capacita os chamados. Porque Deus está querendo se manifestar aos homens. Deus está querendo acabar com o sensacionalismo de púlpito. Deus está querendo acabar com toda a politicagem sujeirada que está por trás da gravata e do paletó. Aleluia. Deus está querendo trazer um novo tempo para a sua igreja. Um tempo onde toda a igreja experimenta o sobrenatural e não é só o líder. Porque hoje, sabe o que acontece? Só quem tem dom é o líder. E ele não deixa mais ninguém ter dom. Por quê? Para que as ovelhas fiquem presas a ele. Aqui no Projeto Semear, nós oramos juntos para que Deus manifeste o seu dom. Deus vai levantar profetas do Projeto Semear. Deus vai levantar profetas nessa igreja. E muitos profetas para saírem aos quatro cantos da terra e ser promovido à graça de Deus. Amém? Diga assim, o Senhor me chamou. E me capacitará para uma grande obra. Porque eu creio no chamado. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia.